O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas famílias, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando 30 de maio, este mês bonito para toda a nossa igreja, para a nossa paróquia, tantos devotos e devotas de Nossa Senhora, que buscam servir a Deus, seguir a Jesus, desde o exemplo de Maria Santíssima. E nesta oportunidade, a igreja, nesta conclusão praticamente do mês de maio, a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Então, depois de termos celebrado tantas festas que reafirma ou que confirma a nossa fé, tempo pascal, a festa do ressuscitado, celebramos no último domingo a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a comunidade dos discípulos, sobre a igreja. E hoje, juntando tudo aquilo que já celebramos, a igreja coloca para celebrarmos a Santíssima Trindade, quer dizer, o nosso Deus, o cerne da nossa fé, nosso Deus que é uno e trino. E esta afirmação que o Deus é uno e trino, amados irmãos e irmãs, a fórmula, A fórmula que nós invocamos a Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esta fórmula, essa invocação que fazemos em cada Eucaristia celebrada, em cada momento de oração, que assim realizamos, invocamos a presença de Deus. É bom compreender, para nós católicos de modo especial, nem todos os cristãos, Existem cristãos que acreditam em outras coisas também. Mas nós católicos, o nosso Deus, Deus nos perguntando, você crer em Deus, eu creio em Deus, O padre sempre costuma dizer, você crer em Deus, eu creio em Deus. Todo mundo crer em Deus. Mas como é que Deus se apresenta a você? Como é que esse Deus se revela a você? Qual é o rosto que esse Deus que você acredita tem? Talvez não seja o rosto que nós acreditamos. O rosto de Deus que Jesus, o Filho amado, nos veio mostrar, nos veio revelar. E o que o Espírito Santo nos vem, assim, confirmar. Talvez muitos acreditam que Deus é um ser abstrato, é um ser distante, que não está, que não diz respeito à realidade, é um Deus que cria, mas é um Deus que se retira da sua criação, que não acompanha. Não é esta a nossa fé. Nós acreditamos em um Deus Criador, o Pai Criador do céu e da terra.
mas é um pai que cria tudo e cria dentre a criação, ele cria o ser humano, o homem, de um modo muito especial. E escolhe este homem, dentre a sua criação, escolhe também o seu povo, os seus eleitos. Ele acompanha através de quê? Através de sinais e prodígios, de acontecimentos, como nos fala a primeira leitura. Porque se acredita e se acreditava também, amados irmãos e irmãs, Deus ninguém nunca viu. E o ser humano nunca verá a Deus. O dia que ele ver a Deus, ele não existirá mais. Nós podemos ver a Deus através dos sinais que ele realiza. Através da própria criação dos acontecimentos. E para tanto, talvez nós nos colocamos no mundo e falamos, olha, Deus nos abandonou, Deus não olhou para mim, olha a realidade em que eu me encontro, Deus se afastou, não acredita em Deus. Talvez Deus, talvez não, Deus sempre esteve do seu lado. No entanto, você não se abriu a perceber que Deus sempre estava do seu lado. Deus sempre estava mostrando sinais, estava operando obras que revelavam que Ele estava com você, ou por você. E aqui nos fala a primeira leitura, jamais algum Deus, vindo escolher para si um povo entre as nações por meio por meio de provações, de sinais e prodígios. E aqui nos recorda que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito diante de teus próprios olhos. Quer dizer, um Deus que liberta, um Deus que caminha com o seu povo. Precisamos, para ver sinais de Deus, precisamos superar a nossa autossuficiência. Porque às vezes é a criatura que quer ser maior do que o Criador. E aquele que quer ser maior do que o outro, ele não consegue ver ninguém à sua volta. Não consegue perceber e não consegue muito menos agradecer por aquilo que tem. A vida é um dom de Deus. Aquilo que você alimenta é um dom de Deus. O trabalho que você tem é um dom de Deus. A família que você tem é um dom de Deus. Quantas provações, quantas situações você já tem passado e tem superado? Tem gente que consegue ver a presença de Deus, o sinal de Deus num copo de água, um copo d'água que alguém lhe oferece, um copo d'água que ele tem para tomar todos os dias. Como que Deus é bom? Como que o ser humano é capaz de viver sem água? O ser humano é capaz de viver sem alimento? Quando alguém age com caridade quando alguém age com caridade para com você, será que é simplesmente a força humana? Não consegue perceber que Deus tocou, que Deus agiu naquela pessoa que está sendo um instrumento para levar alimento? Mas para a gente perceber a Deus, uma coisa é certa: precisamos passar da realidade material. Aquele que só vê a matéria, dificilmente irá encontrar Deus. Porque Deus é invisível. Ele é invisível. Você poderá ver Ele nessas ações. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, nos fala da ação do Espírito Santo. Nos fala que o Espírito Santo de Deus está em nós.
Vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, do qual todos nós clamamos, Abá, Pai. Nós fomos criados por Deus que nos acompanha, que é por nós. Nós somos conduzidos e transformados pelo Espírito Santo que está dentro de nós, está em nós. Aqui nos fala também, amados irmãos e irmãs, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Vocês não serão batizados somente com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Significa que através do Espírito Santo que está em você, é Deus que está em você, é Jesus que está em você, é a palavra de Deus que está em você, as ações de Jesus, né, que te inspira, que está dentro do seu coração. É por causa de Jesus, o Filho, por excelência de Deus, e nós participamos da filiação de Deus em Cristo Jesus, que São Paulo vai dizer que nós podemos chamar Deus de Pai, que nós podemos relacionar com Deus com uma pessoa tão próxima de nós, porque chamar alguém de Pai é reconhecer a proximidade, é reconhecer o amor, é reconhecer o cuidado, é reconhecer a ligação, que se tem. Ao recebermos o batismo, nós recebemos também, amados irmãos e irmãs, já aqui na terra, a vida divina. Porque nós recebemos a vida de Deus. Recebemos aquilo que é de Deus. E o Santo Evangelho nos fala já da missão da igreja. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de destacar que Jesus, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Primeiramente, destacar a atitude dos discípulos. Aqui se revela como uma atitude de pessoas obedientes. Pessoas que estão interessadas, de fato, a escutar a voz de Jesus, a seguir a sua orientação, a seguir o caminho que Ele assim lhes mostra. E um outro aspecto desse primeiro momento que fala o Santo Evangelho, que diz, quando eles viram Jesus, prostraram-se diante dele. Prostrar-se diante de Jesus. A atitude daquele que reconhece-se diante de Deus, reconhece-se diante do Messias, o Filho de Deus, e diz: aqui eu quero entregar a minha vida sem reserva para servi-lo. Aqui eu quero consagrar a minha existência para anunciar a vossa palavra, anunciar o vosso amor, pregar o Santo Evangelho. É alguém que está querendo dizer: estou morrendo para esta realidade terrena, para poder servir ao Rei eterno, ao Deus verdadeiro, o Deus vivo que vive em nós. É alguém que se reconhece limitado, mas alguém que se reconhece cheio de forças, porque é o próprio Deus que fortalece. É o próprio Deus que renova. E aqui nos fala ainda, alguns duvidaram. Significa, amados irmãos e irmãs, que o nosso processo de fé
o nosso crescimento espiritual. Nem todo mundo da comunidade está no mesmo patamar, nem todo mundo que diz, às vezes, acreditar em Jesus, acredita em Jesus. Nem todo mundo que se diz, às vezes, adorar Jesus, adora Jesus. Nem todo mundo se diz perceber sinais, vê de fato sinais. Alguns duvidaram da experiência, alguns duvidaram que estava diante de Jesus, o Filho de Deus. A dúvida, ela é algo negativo? Talvez não. Todos nós podemos passar por momentos de dúvidas, momentos de escuridões, assim, ou de escuridão, que às vezes nos impede de enxergar a presença de Deus que está à nossa frente, a presença de Jesus que está à nossa frente, que está do nosso lado. E aqui Jesus vai dizer firmemente: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então não há razões para vocês duvidarem. Não há razões para vocês não acreditarem em mim. Eu sou filho de Deus. O que eu comunico eu recebi do meu Pai. A autoridade que me vem do amor com que eu vivo, com que eu realizo a minha missão. E esta missão que eu recebi do meu Pai, esta missão que eu vos entrego, vos deixo. E vocês no mundo farão novos filhos de Deus. Vocês vão, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda a criatura, a todas as nações. Ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome deste Deus que nós invocamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante das situações que os discípulos poderão encontrar, ou das dúvidas que poderão surgir ao longo da caminhada, do peso da vida, Jesus diz para eles: olha, não tenhais medo, acreditai. Os problemas que vocês estão passando não indicam o fim. Acredite em você mesmo, você pode sair desta realidade. Acredita, não seja tão pessimista consigo mesmo, não seja pessimista com o outro, não seja pessimista com a igreja, com o mundo. Acreditai. E você é o instrumento a transformar a realidade decaída, ou a realidade, difícil que se encontra. E por que nós devemos acreditar? O próprio Jesus nos dá a resposta. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Se nós acreditamos que Jesus, amados irmãos e irmãs, continua conosco, não há motivo para a gente parar de viver, não há motivo para a gente parar de trabalhar, não há motivo para a gente parar de servir. Jesus continua conosco. Jesus continua conosco pela ação do Espírito Santo. Eis que o Espírito Santo vai nos ajudar a recordar tudo o que vos ensinei, tudo o que vos ordenei. É o Espírito que vai suscitar a unidade, é o Espírito que vai suscitar essa renovação sempre da esperança. Então a esperança aqui se torna o fundamento para agirmos em Deus pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo se torna o fundamento a suscitar a esperança, a gerar unidade, a gerar caridade, a gerar sempre mais a missão.
de nos deixar ser enviados para batizar, mas batizar, ensinar o que Jesus nos deixou. Eu sempre tenho dito, amados irmãos e irmãs, Jesus disse, o Espírito Santo irá nos mostrar a verdade de Deus, a verdade de Cristo. Neste mundo marcado não pela verdade de Cristo, mas por opiniões, urge a gente voltar à pessoa de Cristo. Urge a gente voltar à história da salvação, para que possamos contemplar a verdade de Deus, não a verdade, a opinião pessoal. Os discípulos, Jesus dizia, aquilo que eu vos anuncio, eu recebi de meu Pai. Jesus já dizia para os seus discípulos, aquilo que os discípulos anunciavam, eu não estou anunciando a minha opinião, aquilo que eu anuncio, o próprio Jesus nos ensinou. O que a igreja deve anunciar não é a opinião. Por isso se passa gerações desse mundo de relativismo, em que a verdade relativa é o mundo que sempre vai contra a igreja. A verdade que a igreja anuncia, a verdade que a igreja prega. Então, como se a verdade mudasse de acordo com a transformação que as pessoas têm passado, com o conhecimento que as pessoas têm tido, cada vez mais. E eu tenho escutado, o pessoal me mandado tantos vídeos de pessoas católicas falando mal contra a Igreja Católica, falando mal contra o Papa. Eu acho que assim, quem fala mal da Igreja, ele já é, como dizia um padre, não sei se é o padre Ricardo, quem fala mal da Igreja, fala mal do Papa, ele já está agindo como protestante. Ele já está agindo como protestante. Ele já está agindo como um sinal de divisão e discórdia. Porque nem todo mundo tem cabeça para discernir que aquilo ali não é verdade. Tem muitas pessoas que estão nesse processo de catequese, ser evangelizadas ainda. Se você, tem gente que acredita em qualquer verdade que se escuta. Alguém mandou um vídeo falando, o pessoal falando sobre o Papa Francisco, que o Papa Francisco é comunista, que o Papa Francisco é isso, que o Papa Francisco é isso. E a partir de uma frase, de uma brincadeira que o Papa Francisco fez com um brasileiro que pediu para que ele rezasse pelos brasileiros. Brasileiros não têm salvação, gosta de cachaça e não reza. Isso num tom de brincadeira, que o Papa fez, sorrindo, se sentindo muito próximo, muito acolhido por aquele brasileiro, pelo povo brasileiro. E aí você vê católicos fazendo todo um discurso contra a igreja, contra o Papa. Isso de fato é do diabo, porque essa pessoa, ela não está contribuindo para a unidade. Eu vi uma frase esses dias, alguém falando, fez uma frase, acho que foi na rede social, a igreja, não sei se é a igreja do futuro, a igreja que você quer, não é a igreja que você está indo, mas a igreja que você está sendo. Você está sendo essa igreja da separação. Eu não vou na igreja porque lá tem pecadores. Não, eu não vou na igreja porque lá se faz isso. Eu não vou na igreja porque eu não vou lá na igreja porque esse grupo está lá. Eu não vou na igreja, é a igreja da separação. É a igreja às vezes, que dissemina o ódio, dissemina essas coisas que não contribuem para a unidade. Quando nós falamos da unidade, é a unidade na diversidade. De reconhecer a beleza e a grandeza do diferente. Falar da beleza da Santíssima Trindade é falar dessa unidade de amor. De pessoas que comunicam sempre aquilo que salva, aquilo que gera felicidade, aquilo que gera amor. Nós devemos defender a Cristo, devemos defender a verdade de Cristo.
Eu já disse que tem gente que se fala que é de Cristo, mas age como anticristo. Tem gente que se diz católico, mas age como anticatólico. O anticristo é aquele que está contra Cristo, né? O anticatólico é aquele que está contra a Igreja Católica. Às vezes nós valorizamos mais aquelas pessoas que estão fora, né? Antifamília. Valorizamos, pensamos que a coisa boa é a família que está lá fora. Deixamos de valorizar a família que está do nosso lado. Doando, sacrificando, dando amor, dando carinho, é presença todos os dias na nossa vida, nos incentivando, rezando por nós. Às vezes a gente quer uma liberdade para fazer de tudo. Essa não é a liberdade querida por Deus. A liberdade que Deus quer é a liberdade para amar, para servir, para gerar unidade, para gerar a paz. Então, nesta Santa Eucaristia, peçamos ao Deus uno e trino, né, que venha ao nosso encontro, nos concedendo este amor que ultrapasse as nossas limitações. Peçamos a ação do Espírito Santo para que possa nos conceder a sabedoria, a luz necessária para viver a verdade de Cristo, para ser o sinal de salvação e de libertação neste mundo marcado por tantas situações, né, de violência, de pecado, de doença. Amém.